Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloquemos-nos de pé para darmos início ao nosso culto da ceia do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos orar e pedir ao Senhor que nos conduza nessa noite, como sempre que nos tem conduzido. Pai querido, nessa noite louvamos o Teu nome e convidamos o Senhor a tomar o Teu primeiro lugar entre nós, para que, a partir desse momento, Pai, possamos prestar a Ti o nosso culto racional. Pedimos ao Senhor que tome o Teu primeiro lugar entre nós, pois queremos, Pai, tão somente a partir desse momento, ouvir a Tua voz. Fale com cada um de nós, Pai. Fale através dos hinos que entoaremos em Teu louvor. Fale também através da meditação da Tua palavra, Pai, pois estamos aqui para adorar o Senhor, mas também para ouvir o Senhor falar conosco, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Nós te pedimos também por cada um dos teus filhos que aqui já estão, por aqueles que vão estar acompanhando pelas redes sociais, Pai, que o Senhor também esteja os abençoando, que o Senhor esteja os acolhendo nessa noite e que a tua mão esteja sobre eles e que cada um daqueles que adentrarem aqui, Pai, não saia daqui da mesma forma. Seja
Compartilhou de novo? Senhor, meu Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, e pelo privilégio que estamos, amado Deus. Que o Senhor tenha, ó Pai, recebido os nossos louvores, nossa adoração, ó Pai. Obrigada por cada irmão aqui presente, Senhor. Obrigada pelo dízimo, pelas ofertas. Que tudo seja para a Tua obra, ó Pai. Que não venha, Senhor, faltar conhecimento, ó Pai, nos dar os seus irmãos, ó Pai, muito menos na Sua igreja, amado Deus. Obrigada mais uma vez pelo privilégio que estamos, ó Deus, e que o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te oro e desde já te agradeço. Amém. Amém. Que consolação tem os nossos corações quando podemos descansar no poder de Deus, amém? Amém. Vamos louvar sobre isso. Vamos cantar mais uma vez, né? O Mike falou que aqui é sempre levanta várias vezes, é bom que passe o fundo. Vamos cantar bem alto para adorar o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Saúdo a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, hoje
Hoje nós estamos recebendo a visita do marido da nossa irmã Joana. Seja bem-vindo, sinta-se bem em nosso meio e é uma alegria tê-lo aqui conosco. As netas da irmã Solange também estão aqui, né? Que gracinha, que beleza. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco também, tá? O Marco já é das gatas? Vou falar. Bom, quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo e oração. Venham orar no que é demais. O Senhor tem respondido. O Senhor tem nos colocado à prova, né? Então vamos orar, tá? Mas Projeto Semeadores de Esperança, todos os sábados às 14 horas. Venham, tragam crianças, doem para que o lanche, a gente possa servir um lanche bem gostoso para as crianças, né? Independente de você estar aqui ou não, a sua doação, não só do seu tempo, mas a doação de elementos para que nós possamos fazer o lanche das crianças é muito importante. EBD, todos os domingos, das 9 às 10h30. Hoje nós tivemos aula com o pastor Mike, uma aula muito boa, eu cheguei atrasada, mas a gente pôde interagir, né? Foi muito bom, né? Assim como todas as aulas têm sido muito boas e muito interessantes. Essa revista é muito boa para estudo. E na quarta-feira nós estivemos lá no culto do Recanto Solares, né? Da nossa irmã Solange. E foi um culto muito bom. Eu peço que vocês orem pelos idosos de lá, né? Eles precisam muito de oração, eles precisam de visita, eles são muito carentes. Então, se você puder dar uma passadinha lá, pelo menos para dar um abraço. São muito carentes, né, irmã Solange? Eles ficam muito felizes com a nossa vista, mesmo aqueles que não estão mais tão conscientes por conta das doenças degenerativas. Mas eles sentem a nossa presença, eles ficam felizes, né? O que mais? Mês de maio, né? Gente, mês de maio é o mês da família. Próximo domingo, Dia das Mães, né? E eu acho que o departamento está preparando alguma coisa aí que eu não estou a par, mas as meninas estão preparando. Então convidem as mães, principalmente vocês que estão vindo aí dos semeadores, que levantou a mãozinha. Convide a mãe, tá? Para vir no próximo domingo. E a gente está planejando no último domingo do mês fazer um almoço da família. Juntar as panelas, todos, e nós almoçarmos aqui. Mas, para isso, vocês terão que vir à escola dominical. Não é? Tem que alimentar o espírito para depois alimentar o físico, gente. Não é só alimentar o físico. Alimentando só o físico, ele só vai engordar. E acho que é isso, né, pastor? Que Deus abençoe todos vocês. O pastor está com a palavra. E eu peço, a irmã Adali, que ore pelo pastor, pela palavra. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa, ó Pai, neste lugar, que é a sua casa de oração, ó Pai. Queremos te pedir agora uma bênção especial sobre o pastor, ó Deus, que vai nos trazer a tua palavra, que ele possa ser mais uma vez usado e controlado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. O Senhor abre os nossos corações, as nossas mentes, para entender o que o Senhor tem para nós essa noite, ó Pai. Muito obrigado por isso e abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você que vá abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1, e o versículo vai ser o 15, do versículo 15 ao 17. Vocês estão me ouvindo?
Está meio baixo, não sei. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Eu tô achando que está baixo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Mas o sermão está mais subordinado ao versículo 16. Acho que a pilha esgotou já. Está aceso, mas está ligado e tudo aberto e não está saindo. Não sei se está fechado. Os irmãos vão me ouvir, não é muito longe. Não tem muita distância. São João, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Fiquemos em pé para lermos a palavra. É o momento que eu mais faço questão que estejamos de pé para ler a palavra. O louvor é importante, a hora da oração é importante, mas na hora da palavra é muito mais importante. É sinal de reverência, de respeito pela palavra do Senhor. Podemos ler tudo junto, vamos acompanhar aqui na tela, porque está na versão NTLH. Se você for ler na sua Bíblia, talvez seja uma versão um pouquinho diferente. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes que eu nascesse, ele já existia. 16. Vocês. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vou pedir você que mude para mim, para NAA, para a gente ler o versículo 16. Pois todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Pois todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Podereis assentar. O Espírito Santo fale a cada um de nós nesta noite. O título que nós vamos dar esta palavra é Doses de graça. Você vai tomar uma dose, e é uma dose de graça. Doses de graça. E não é uma, são muitas doses. Doses da graça de Deus. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Graça sobre graça. Graça de Deus é favor imerecido. Isso significa que nós não merecemos ela. As bênçãos recebidas sem qualquer pagamento. Tudo que recebemos de Deus é gratuito para nós, mas custou um preço altíssimo. Mas quem pagou o preço, e quem paga o preço não somos nós. Quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. Naquele momento que ele estava com os braços abertos lá na cruz, e João registrou uma palavra que ele diz: está consumado. Tetelestai. Está consumada. A obra que me deste a fazer foi concretizada. Quando João afirma que recebemos graça sobre graça, ele descreve a graça de Deus em uma quantidade abundante, contínua, derramada em camadas sucessivas, como ondas que não cessam. É a graça acumulada na experiência da vida cristã. O dicionário define graça como favor, benevolência, perdão. Teologicamente é um dom sobrenatural de Deus para a nossa salvação. Mas o evangelista americano
D.L. Lima Moody, após dias estudando sobre a graça, ele ficou tão impactado que, encontrando alguém na rua, logo foi perguntando: você sabe alguma coisa sobre a graça? A pessoa respondeu: de que se trata? Moody sorriu e disse: não é uma pessoa, não é uma coisa, não são pessoas, mas é a graça de Deus que traz salvação a todos nós. Então começou a explicar a riqueza dessa graça maravilhosa. Você conhece a graça de Deus? É uma pergunta que eu te faço. Falo, você conhece a graça de Deus? O Evangelho de João foi escrito em um período de grande conflito espiritual e filosófico. O mundo grego-romano estava mergulhado em ideias sobre divindades distantes, inacessíveis e indiferentes. Os judeus, por sua vez, estavam presos a um sistema religioso passado, baseado em mérito, sacrifícios e obra. Mas ainda há muita gente assim, que acha que eles precisam, para eles conseguirem se aproximar de Deus, eles precisam de obra. Para eles ser favorecidos de Deus, eles acham que eles têm que merecer, que eles têm que fazer por onde. Mas a graça de Deus, ela funciona diferente. Você não merece, eu não mereço, mas Ele se agrada em nos dar, em nos abençoar. E tudo que nós recebemos de Deus é fruto dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia. Nesse cenário, João apresenta algo revolucionário. Ele vai dizer que foi Deus que veio a nós. Deus se fez carne. Deus derramou sua graça. Nesse capítulo, ele vai apresentar Jesus como o Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Eles vão dizer, João vai dizer, nós vimos a sua glória, nós vimos seu poder, nós vimos a sua majestade. Ele esteve entre nós, ele caminhou entre nós. Nós podemos caminhar com ele, nós podemos dividir o pão com ele, nós dividimos nossos dias com ele. Não é um homem que não é o homem que sobe até Deus, é Deus que desce até o homem. Foi Deus quem tomou a decisão de descer até nós, de vir até nós. Não é o esforço humano que salva, é a graça divina que te alcança, que te abraça, e você se sente tão aconchegado por ela que você não consegue desvencilhar do Senhor. Por isso João afirma, da sua plenitude todos nós recebemos. Não recebemos migalhas, mas plenitude. Não recebemos uma vez, mas continuamente, graça sobre graça. Um missionário contou que, visitando uma aldeia muito pobre, viu uma criança enchendo um pequeno copo de água de uma fonte. A água jorrava tão forte que o copo transbordava sem parar. O missionário disse, filho, seu copo está cheio. A criança respondeu sorrindo, está cheio, mas a fonte nunca para, a fonte nunca seca. A graça de Deus é essa fonte que jorra e ela nunca para. Assim é a graça de Deus. Nosso copinho enche, mas a fonte continua jorrando. Recebemos graça, mais graça e mais graça. Isso é o favor de Deus. Por isso Paulo vai dizer, onde abundou o pecado,
A graça superabunda. Ponto 1. Preventiva, graça preventiva. Romanos 5:20. Romanos 5:20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Onde abundou o pecado, a graça foi mais. A graça preventiva é ou prevenientemente, é como uma vacina que fornece ao corpo, que fortalece o corpo antes da doença. A graça que age antes de sabermos. Queremos ou buscar, antes de sabermos, queremos ou buscar a Deus. Antes de pensarmos em Deus, Ele já pensava em nós. Antes de você estar pensando em Deus, antes de você tomar a iniciativa de se aproximar dEle, Ele já estava se aproximando de você. Ele já estava provendo os meios. Ele já estava provendo Jesus para que você se aproximasse dEle. Antes de buscarmos, Ele já nos seguia. Antes de nos arrependermos, Ele já nos amava. Antes de você dar o primeiro passo para Ele, nós achamos que somos nós quem aceitamos a Jesus. Somos nós que damos o primeiro passo. Somos nós que fazemos alguma coisa para Deus nos receber. Mas primeiro foi Ele quem deu o primeiro passo. E sempre é Ele quem dá o primeiro passo. Nós apenas temos um gesto que nós fazemos para desfrutar dessa graça. É aceitar ela, é querer ela, é receber ela. E quando nós falamos que aceitamos isso, que recebemos isso, nós a desfrutamos. Desfrutamos de algo que nós não merecíamos. Desfrutamos de uma vida espiritual, desfrutamos de um reino poderoso e começamos a desfrutar dele aqui na terra, e por fim nós iremos para a glória ao lado do Senhor Jesus para estarmos eternamente com Ele. Isso não sei se vai ser antes da tribulação ou depois da tribulação, mas uma certeza eu e você precisamos ter: Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós precisamos estar preparados para com Ele encontrar. E nós só estaremos preparados para com Ele encontrar se nós o reconhecermos como nosso Salvador. Se nós o recebermos como Senhor e Pastor da nossa vida. Não vai ser as suas esmolas, não vai ser o seu esforço. Não adianta nós tentarmos construir uma escada como fez o pessoal lá que estava construindo a Torre de Babel, querendo chegar no céu pelo seu próprio esforço. Eu vou ver se esse mês eu dou uma oferta maior, um dízimo melhor, eu vou entregar sopro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que Deus se agrade de mim. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom para demonstrar que nós amamos, que nós somos misericordiosos, que nós queremos dividir aquilo que nós temos com quem não tem nada. Mas isso não vai melhorar a sua relação com Deus. Isso não vai melhorar a sua relação com Deus, a sua espiritualidade com Deus. Isso só depende de você receber essa graça. Esse relacionamento está interligado entre Jesus. Ele que é a ponte. É Ele quem vai te ligar ao céu. É Ele quem vai te ligar em Jesus. E aí Jesus diz: depois que vocês fazem isso, vocês me recebem, eu e o Pai viremos para vocês e faremos em vocês morada. De dentro de vocês jorra uma fonte. Essa fonte da graça, a fonte que nasce entre nós. Quando o Espírito Santo passa a morar em nós, nós recebemos essa graça de forma abundante. Antes pensávamos em Deus
ele já pensava em nós. Antes de pensarmos em Deus, ele já pensava em nós. Antes de o buscarmos, ele já nos seguia. Antes de nos arrepender, ele já nos amava. Quando estávamos no mundo, achando que vivíamos longe de Deus, sua graça nos acompanhava. Até que o Espírito Santo nos convenceu. Até que um dia nós ouvimos a palavra. Como diz Paulo, a fé vem por ouvir. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos essa palavra, o Espírito Santo tomou conta de nós. E quando tomou conta de nós, nós não tivemos outra decisão a não ser dizer: Jesus, eu quero tudo isso que o Senhor está me oferecendo. Você está aqui, você não está aqui por acaso. A graça de Deus te trouxe até aqui. Agora a pergunta que eu te faço é: você reconhece os sinais da graça que tocou em você antes da sua conversão? Você reconhece que isso foi o toque de Deus na sua vida, que a graça de Deus que te alcançou? É uma pergunta que você deve responder para você. 2. Graça purificadora. Tito, capítulo 2, versículo 11, mas eu só vou citar, não vou ler. A graça purificadora ou justificadora é um remédio que cura a dor. É quando recebemos o perdão dos pecados e experimentamos o novo nascimento, conforme diz 2 Coríntios 5, 17. Agora somos nova criatura. Coisas velhas já passaram. Você não é um museu. Você não é uma casa onde tem aquele monte de utensílio aberto. Você não vive do seu passado. O seu passado foi sepultado. Agora você vive em novidade de vida. Você não é mais a velha criatura. Por isso não adianta a gente ser saudosista e lembrar daquelas coisas do nosso passado. Quando eu não estava na igreja, eu fazia isso, fazia aquilo, e você citar aquilo como se aquilo fosse algo estupendo. Quando eu lembrar disso e você lembrar disso, nós devemos lembrar com tristeza, porque o nosso passado não foi um passado bom. Por mais que você tenha sido uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, por mais que você tenha feito as coisas tudo certinho, não passávamos de miseráveis pecadores, porque Paulo diz que todos nós pecamos e necessitamos da graça de Deus. O salmista vai dizer que Deus, olhando do céu aqui na terra, ele não encontrou um justo sequer. Todos tinham se desviado, todos tinham se extraviado, cada um estava como ovelhas desgarradas, andando pelos seus próprios caminhos. Mas Jesus veio, se apresentou e falou: olhe para mim. Jesus falou, Jesus falou que Ele é o caminho. O caminho não são as igrejas. O caminho não são as filosofias, não é a teologia. E não existe essa história que, qualquer caminho leva a Deus. Não. Isso é fim de carreira. Só tem um caminho que leva a Deus. E esse caminho é Jesus. Não há outro. Pedro, quando pregou no Pentecostes, na segunda pregação dele, em Atos 4, se não me engano, versículo 12, ele falou que na terra, no céu e na terra só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só aquele que foi crucificado na cruz. Só ele é que tem o monopólio da salvação. Quem tem o monopólio da salvação não é a igreja, não são líderes, não são pastores. Só Jesus Cristo tem esse monopólio da salvação. Ele falou: eu sou a porta.
Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas quem tentar entrar por outra porta, não vai encontrar pastagem, não vai encontrar um bom pastor, não vai encontrar um salvador. Só Jesus Cristo tem essas qualificações. Aqui que entendemos o amor de Deus. Aqui é que somos lavados pelo sangue de Cristo. Aqui é que somos salvos. A salvação se torna real na nossa vida quando nós recebemos Jesus. E Paulo vai dizer em Efésios 2:8: salvação é dom de Deus, é pela graça, não é por mérito. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem dos seus esforços. Você vê pessoas, numa certa data do ano aí, anda quilômetros e quilômetros, carregando um peso nas costas, fica todo estrupiado, com os pés estourados, com as costas arrebentadas, achando que isso vai melhorar o relacionamento com Deus. Mas isso é aquilo que Paulo diz: o Deus desse mundo cegou os incrédulos. E um dos evangelistas escreveu que se um cego guia outro cego, qual é o resultado disso? Ambos cairão no mesmo abismo. Você imagina dois cegos atravessando uma via movimentada, se eles não têm pelo menos aquela bengalinha branca, ou se eles não receberam aquele treinamento que os cegos hoje eles estão evoluídos, eles recebem um treinamento, eles conseguem lembrar, eles conseguem se locomover, mas imagina se ele não recebeu aquilo. Imagina eles dois atravessando a avenida, ele dá a mão, um vê o barulho do carro e outro chegou cego e não sabia que era cego, um se apoiou no outro e vão atravessar uma via movimentada. Você só vai escutar barulho de freada e depois sem chance para os dois. Assim é quando nós não somos iluminados por esta graça, quando não olhamos para Cristo, quando não recebemos Jesus. Somente pela graça sois salvos. Muito antes, muitos não entendem como alguém tão pecador pode ser transformado. É porque ainda não conhecem o poder da graça que renova todas as coisas. A gente conhece até muitas pessoas que dizem ter fé. E algumas pessoas da sociedade, de um determinado departamento, eles acham que as pessoas são irrecuperáveis. Se tornou pessoas que cometeu crimes, ou seja lá quem for, eles já falam, essas pessoas não têm mais jeito. Quem pensa que não tem jeito é porque nunca conheceu a graça de Deus. É porque nunca conheceu o trabalho do Senhor Jesus. Porque Jesus veio exatamente para recuperar os irrecuperáveis, para salvar os que estavam perdidos. Aqueles que os religiosos da época de Jesus consideravam, olha, esse Zaqueu aí, esse sujeito, isso não, ninguém quer conversa com ele. Ele veio exatamente para isso. Isso é o efeito da graça de Deus. Não importa o passado, a graça purifica. A pergunta é: você já experimentou o perdão que limpa a sua alma? Ou ainda nós estamos como estava Lutero? Lutero, para ele viveu um desespero terrível, porque ele não conseguia se sentir perdoado. Mas quando ele leu Romanos, a coisa mudou, porque ele entendeu que ninguém é salvo porque praticou boas obras. É salvo porque acredita em Jesus. É salvo porque desfruta da graça de Deus, do favor de Deus, não é por causa da sua perfeição, não é por causa das suas boas obras.
De vez em quando eu vejo alguém falar assim: eu estou orando, pedindo a Deus algo, e se eu merecer, Ele vai me dar. A vontade que me dá é de falar para ele: você vai pelar o seu joelho, você vai cansar, e se for por mérito, você não vai receber nunca. Mas se você acreditar na bondade e na misericórdia do Senhor, Paulo vai dizer que Ele faz muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele nos surpreende, Ele vai além. Ele vai além. Por isso a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus. E quando ele estava na sua velhice, com 100 anos, e Sara com 90 anos, Deus fez dele pai, Deus cumpriu a promessa na vida dele. Deus faz essas coisas para surpreender o homem, para dizer que a ciência do homem é falível, mas que a dele é infalível, que o poder do homem é limitado, mas a dele é ilimitada, que a graça do homem, que o que o homem pode fazer, que os recursos que o homem tem é infalível, mas o dele é infalível, como diz a palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Graça santificadora. Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Vamos ler. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar vocês. Acho que eu li alguma coisa errada e vocês leram certo, tá bom? A graça santifica, a graça santificadora é como uma vacina, imuniza contra os vírus. Depois de salvos, Deus nos assiste, nos fortalece, nos sustenta nas lutas contra o pecado. É como uma vacina. Deus nos assiste na luta contra o pecado. Somente pela graça permanecemos firmes. Somente pela graça não voltamos ao velho caminho. Somente pela graça o Espírito Santo continua a obra em nós, ele continua a exercer a sua obra em nós. Não devemos não devemos receber a graça em vão. Servir a Deus é um sinal de saúde espiritual. Se aproximar de Deus é um sinal de saúde espiritual. Viver na graça e na presença de Deus é sinal de saúde espiritual. Santificação não é esforço humano, é graça diária. A pergunta que te faço é: você está permitindo que a graça te transforme continuamente? Você está permitindo, dando a Deus o direito dele agir em sua vida, dele mudar a sua vida, ou você quer ter o autocontrole? Você quer ter o controle na mão e dizer para Deus: olha, Senhor, o Senhor pode mexer nisso, mas não mexa naquilo. E aí nós continuamos fazendo as nossas próprias vontades, e aí nós sofremos algumas pressões e nós perguntamos: o que é que está errado em minha vida? É porque nós não entregamos a Deus o controle. Ele quer controlar tudo, mas você quer ser o dono da sua vida. Ele quer ser o seu dono, ele quer te dar o melhor, mas você fala: eu quero governar a minha vida, eu tenho as minhas vontades, eu vou fazer só o que eu quero. Mas não é isso que Jesus ensina. O que Jesus ensina é que nós precisamos buscar o reino dele em primeiro lugar. Estou chegando no final, vou fazer aqui algumas aplicações e concluir. A graça te alcança antes da sua conversão.
A graça te purifica no momento da conversão. A graça te sustenta depois da conversão. A graça não é um evento, é um processo contínuo. A graça não é pequena, é abundante. Graça sobre graça. A graça não é fraca, é poderosa para transformar qualquer pessoa. Concluiu com uma história de John Wesley. John Wesley, quem não sabe, ele é o fundador do movimento metodista. John Wesley, ele era de uma família de pastor, o pai dele era pastor, tinha vários irmãos, se não me engano, 12 irmãos, e um deles era o Carlos, que foi um brilhante compositor de música. E o João, antes da sua conversão, antes de ele conhecer a graça, era apenas um religioso, como muitos de nós já fomos. Como Lutero também foi, como Agostinho foi e tantos outros. Mas quando experimentou a graça de Deus, sua vida mudou radicalmente. Ele passou a pregar. E milhares foram transformados. Ele passou a pregar de forma diferente sobre a graça e milhares de pessoas foram transformadas. No Antigo Testamento, a graça era comparada a uma vela. No Novo Testamento, ela é como um sol ao meio-dia. O escritor diz que Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por Cristo. No Antigo Testamento havia graça, mas comparado à quantidade de graça que temos no Novo Testamento, a do Antigo Testamento era uma vela acesa. A do Novo Testamento é o sol no meio-dia, é um brilho intenso, é muito forte. Por isso o escritor diz que é graça sobre graça, camadas que não terminam. Isso é para demonstrar o quanto Deus te ama. Todos os dias, você acorda pela manhã, é porque nós não temos essa visão espiritual. Mas se nós tivéssemos, do lado da nossa cama ia estar, você ia enxergar lá um contrato que está lá dizendo: a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia se renovou para com você, tem um contrato com você por mais 24 horas. E quando essas 24 horas acabar, um novo contrato está escrito. Graça sobre graça, a bondade de Deus se renovando todos os dias. A graça preventiva te protege. A graça purificadora te cura. A graça santificadora te fortalece. Seja qual for o seu estágio da luta contra o pecado, a graça sempre será suficiente, conforme está escrito em 2 Coríntios 12, 9. Quando Paulo estava lutando, pedindo uma cura, a resposta foi: a minha graça para você é o bastante, é o suficiente. Tome uma injeção da graça, viva pela graça, caminhe na graça, dependa da graça. Por quê? Sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, graça sobre graça. Desculpa, irmãos, ficou um pouco intenso, ficou um pouco longo, mas eu precisava concluir o que estava na minha mente. Vamos para a ceia? Romanos, ou melhor, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 1
17. Ou melhor, vou ler só a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciarei a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não se vive o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Paulo, então, ele orienta que nós devemos fazer um autoexame. Ele não diz que é para você fazer o exame e deixar de tomar a ceia. Ele diz que é para você se examinar e então participar da ceia. Não é para você examinar quem está do seu lado, é para você examinar você mesmo. Você, nesse momento, é o seu juiz, é você que se julga. E quando você negligenciar de fazer esse julgamento, aí Deus vai te julgar. E sabe por que Ele vai te julgar? Ele não vai te julgar para te condenar. É para você não ser condenado, é para evitar que você seja condenado. Por isso, nesse momento é o momento que eu vou pedir a você que baixe a sua cabeça e faça esse exame. E depois nós vamos participar da ceia. Ora, assim que eu vou dar a você um segundinho para você fazer esse exame. Vou pedir para o irmão Mike vir aqui na frente e fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de uma vez mais, Senhor, estar participando do Teu corpo e do Teu sangue, em plenitude e a comunhão com o Senhor. Deus, somos gratos a Ti pelo Teu santo sacrifício. E hoje, meu Pai, fazemos memória dele. Senhor, que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja para caminharmos uma vez mais, meu Pai, nesta terra, fazendo a Tua boa vontade, a Tua obra, Deus, mostrando a humanidade que ainda há salvação em plenitude da graça sobre todos os seres humanos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que ao levantar, meu Pai, deste culto, nessa noite de hoje, Deus, que cada um de nós sintamos, meu Pai, o vigor da comunhão, meu Pai, com o Teu corpo sagrado nesta noite de hoje. É o que eu te peço e te entrego nas Tuas mãos. Amém e amém. Obrigado, Mike. Irmãos, vamos, convido você a... Hoje a nossa irmã diaconisa Janete, ela disse que nós temos duas pessoas que vão trabalhar servindo na ceia, né, irmã Janete? Quem é? Irmã Patrícia e irmão Marcelo. Irmã Patrícia e irmão Marcelo. Eles que vão ser os nossos diáconos hoje e vão servir a ceia. Quem é que pode participar da ceia? Olha, existe 4 tipos de ceia. Existe uma ceia que os batistas já fizeram há muitos anos atrás e não faz mais, que era ultra restrita. Ultra restrita, só quem era daquela congregação podia tomar. Se viesse um membro de outra igreja batista, ele não podia tomar, somente aqueles daquela congregação. Ou então, ceia restrita,
que somente batista de qualquer congregação tomaria. Outros irmãos de outras igrejas não tomariam. Também os batistas já não fazem mais essa ceia, mas antigamente eles faziam. Eu já cheguei na igreja batista quando eu não era batista e não pude tomar da ceia. E também ceia livre. A ceia livre é a ceia que os batistas mais fazem hoje, que qualquer pessoa que foi batizado nas águas, conforme o batismo bíblico, independente da igreja que ele pertence, se ele foi batizado nas águas, se ele está em comunhão com a sua igreja, então ele pode tomar da ceia. E existe uma outra ceia que os batistas não fazem, mas algumas denominações fazem, não conheço igreja batista que faz, que é ultra livre, que qualquer pessoa, mesmo sendo crente ou não, participa dessa ceia. Mas não aconselho ninguém fazer esse tipo de ceia, porque Paulo diz que é por isso que tem muitos que estão morrendo. É porque estão participando da mesa do Senhor de forma indigna. Então, por isso, você que fez o exame, você que é batizado, você que está em comunhão com Deus, participa da ceia. Mas se você não foi batizado, espere o momento do batismo para então você participar da ceia do Senhor. Nós vamos servir a ceia, o hino. 4:2, enquanto cantamos a primeira estrofe, os irmãos distribuirão o pão. Todos pegaram o pão? Ficou alguém que não pegou? Assim diz a palavra do Senhor. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Olha, irmãos, esse pão continua sendo pão. Ele não se transformou, mas ele representa o corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo, é um símbolo. É um símbolo. Tá bom? Pode participar. Próximo hino. Segunda estrofe. Segunda estrofe. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue
que pegaram o pão também pegaram o cálice. Ficou alguém que não pegou? Versículo 25 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Poder participar de todos. Quando os irmãos recolhem, vamos cantar a terceira estrofe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa e de podermos, ó Pai, participar deste memorial, Senhor. Que representa, Senhor, a Tua morte na cruz, mas também a Tua ressurreição, Senhor, e a certeza, ó Pai, que um dia o Senhor voltará e buscar a Tua igreja. E a nossa esperança, Senhor, de que estaremos junto com o Senhor no céu, ó Pai, quando nesse dia estaremos te louvando em espírito e em verdade diante da Tua face, ó Pai, para toda a eternidade. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos finalizar com o Ministério de Louvor, adorando o Senhor, e depois finalizaremos com o Maravilhosa Graça. O Maravilhosa Graça do HCC. Olá, irmãs. Se coloquem de pé. Durante esse louvor, eu peço que vocês sintam-se à vontade para se abraçarem, né? Essa vez a família. E nós estamos aqui como família, né? Família do Senhor. A gente acredita que a gente se ama como irmãos, né? Então esse momento é importante da gente se abraçar, né? Então fiquem à vontade. E eu não vou chorar. Somente. Já sabe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já vem sobre meu irmão, preciosa
Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povo e assim bem ajustado, totalmente unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Amém, filhos, abençoe. Manda ali. Tá bom. Tá. Entrem em pé, vamos finalizar esse culto. Falamos sobre a maravilhosa graça que foi que o pastor pregou aqui essa noite. Eu aproveito para falar, irmãos, que temos aí alguns adolescentes, né? Algumas, acho que ali já é jovem, não? Vocês têm uns 15, 13, já é adolescente. Hoje de manhã nós tivemos a nossa escola bíblica, já tivemos a classe de adolescentes, né, Manuela? Estamos aprendendo sobre a Bíblia, os livros da Bíblia, como funciona, como manusear uma Bíblia. Então venham e convidem seus amigos, adolescentes e jovens, né, pastor? Jovens e adolescentes, a gente vai se reunir ali numa sala e os adultos aqui. Então venham às 9, 8h30. É todo domingo? Todo domingo tem café? Por enquanto não, mas a gente pode pensar nisso. É 9 horas, 9 horas a escola dominical. Começa às 9, por enquanto é às 9. É a graça nos faz graça, não é? Quantos irmãos quem conhece esse hino? Vou pedir então para a irmã Gesilda vir aqui me ajudar a cantar o microfone, que eu sozinha às vezes me perco aqui, por favor. Vem cá, irmã Gesilda. Irmã Gesilda, por favor. Irmã Gesilda, eu descobri também que toca violão, flauta, vai começar a me acompanhar, vai começar os dons de prática. E a esposa do pastor também conhece, né? Então, por favor, me ajude aqui, irmã, que mandolinha só não faz verão. Eu posso fazer a outra voz também. Esse é o Para maravilhoso. cantarmos em vozes, é do horário para o culto cristão. Lembra? Você conhece, né? Cantava lá na Amazônia, lá muitos anos.
É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvar. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Hoje foi um culto bem musical, cantamos bastante, né? E só passamos 4 minutos, mas começamos um pouquinho atrasado também. Passamos 4 minutos, não foi muito, começamos 10 minutos atrasados. Nós não estamos sendo aquele, como tem um pessoal de um país aí que eles são pontualíssimos. E nós devemos imitá-los. Vamos orar? Queremos agradecer a todos vocês que vieram aqui, as pessoas que nos visitam, o esposo da nossa irmã Joana, tivemos o prazer de conhecer hoje, que volte outras vezes, cada um dos visitantes. Nós estávamos com saudade das netas da irmã Solange, que estão morando longe, mas hoje elas estão aqui conosco. Deus abençoe todos vocês e aqueles que acompanharam pela mídia. Peço desculpa que hoje acho que vocês receberam um culto meio picado pela mídia, porque estava tendo uns probleminha aí, mas até conseguiu fazer uns arranjos ali, acho que conseguiu transmitir pelo menos uma parte. Vamos orar, lembrando que quarta-feira nós temos culto de oração, no domingo nós estaremos reunidos pela manhã na nossa escola dominical e à noite, às 18 horas, o nosso culto da família. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, pela vida de cada um desses irmãos que aqui adentraram, Pai, e por aqueles que estão acompanhando pela mídia. Que o Senhor conceda a cada um deles paz, Pai. Mas sobretudo que eles possam ser alcançados por esta graça, Pai. Que essa infinita graça, que essa maravilhosa graça os abrace nessa noite. Que eles sintam abraçados, Pai. E que a tua poderosa mão esteja sobre eles para trazer saúde, para trazer paz, para abençoá-los com toda sorte de bênção. Peço que o Senhor os abençoe, Pai, no decorrer dessa semana, nos seus negócios, nos trabalhos, no lar, em todas as áreas das suas vidas. Mas quero colocar diante do Senhor também, Pai, as famílias da igreja. Nesse mês que é o mês da família, eu coloco diante do Senhor todas as famílias cristãs, todas as famílias conservadoras, que o Senhor esteja os guardando e abençoando, Pai. E aqueles que estão vivendo com dificuldade, com luta, peço que o Senhor os abrace nessa noite. Que o Senhor conceda a eles paz e tranquilidade. Que o Senhor dê a eles um lar firmado na rocha, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos nessa noite. Tanto os que estão aqui, tanto aqueles que estão acompanhando pela mídia e aqueles que vão acompanhar depois. Nós colocamos todos nas tuas mãos e pedimos as tuas bênçãos sobre eles, Pai. Que o Senhor leve eles em paz para as suas casas, dando a eles uma noite de um sono tranquilo e repousante. Pois oramos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Está terminado o nosso culto. Não vão embora antes de tomar o nosso cafezinho. O nosso culto só termina depois de um cafezinho. Suba lá em cima para a gente tomar um cafezinho. Deus abençoe.